qual é o consumo da Chevrolet Montana 2024 na versão RS. É a versão esportiva desta picape. Motor 1.2 turbo, 133 cavalos, e só essa versão tem alguns detalhes únicos, né? Ela tem a grade aqui, ó, meio cintilante, tá vendo? Embleminha na cor preta. Aqui o detalhe do RS na grade, que é preto brilhante também. Ela tem faróis em LED, ela tem barras transversais no teto. Ela tem um Santo Antônio mais decorativo ali atrás, rodas aro 17, com acabamento diamantado. Mas qual é a dela? Qual que é o consumo dessa picape? Vamos descobrir junto? E a pergunta que não quer calar, né, pessoal? Qual é o consumo da Chevrolet Montana? Eu sempre falei para vocês nos vídeos aqui no canal que assim, picape não tem como ser econômica, porque a gente tem uma coisa muito desfavorável na aerodinâmica, né? A picape geralmente tem a dianteira ali um pouco reta demais, a gente tem a caçamba que segura um pouco a aerodinâmica, então a aerodinâmica prejudica as picapes. Mas aqui a gente tem um motor 1.2 turbo, ligeirinho, motor que equipa o tracker com outra relação de marchas. E a pergunta é, qual que é o consumo definitivo da Chevrolet Montana RS? Eu andei 200 km com ela, vou mostrar para vocês na sequência. Mas antes, vamos fazer um reviewzinho rápido, agora na parte interna dela. Essa versão aqui de apelo mais esportivo, você tem muitas diferenças na traseira, né? Ela tem essa faixa preto brilhante, o RS aqui, ó, o embleminha RS, detalhezinho da GM aqui, tá escrito Turbo, tá escrito Chevrolet na caçamba, uma caçamba que é boa, eu acho que esse tipo de carro não é para trabalhar muito, mas ela leva 600 quilos de carga, tem mais de 800 litros, né, de porta-malas. E esse porta-malas aqui, eu chamo de porta-malas porque é uma provocação, né, eu falo que é SUV de caçamba, ele tem uma boa abertura, tá vendo? Ela segura bem com o amortecedor, tem as minhas tralhas ali, mas ela tem um conceito bem legal, que é o conceito do multiflex. Como que ele funciona, né? Quando você tem aqui essas bandejonas, você solta, você tem bastante acesso a um porta-malas, né? Ela fica muito mais flexível de levar bolsa, mochila, sacola, sem que eles fiquem soltos. E aqui ela tem uma vedação, né, contra a água que é muito boa, que funciona bem. Você pode jogar água nela à vontade, que ela não vai ter problema nenhum com infiltração de água. A gente já fez esse teste no lançamento. Não tem problema, eu fecho aqui, ó, vou botar um pouquinho de água aqui e vou jogar um pouco de água aqui, ó. Ó, ó. Jogando água aqui, que seria uma simulação de um pouco de água, né, de chuva. Então já deu tempo de escorrer, de ir lá para dentro. Será que isso vai dar certo? Não entrou água aqui, ó. Tá vendo? Entrou um pouquinho aqui, é verdade, mas ela de fato ficou isolada contra a chuva. Então é uma das virtudes aí que a GM trabalhou. Eu acho ainda uma picape simples, né, de visual, né? Eu acho que ela tem pouco cromado, pouco apelo, pouca altura, mas é um carro versátil, né? A ideia desse carro é a versatilidade, ó. Bancos em couro com acabamento preto, detalhes vermelhos ali. Espaço interno não é a dela, no lançamento eu falei um pouco sobre isso. Não tem teto solar. E o acabamento interno aqui, embora seja simplificado, eu acho ok também. Vamos ver o que ela traz ali no painel. Vamos entrar aqui na Montana RS e contar alguns detalhes para vocês. Primeiro, ela tem aqui esse painel, a multimídia MyLink, né, com uma boa resolução. O painel dela que tem a parte central digital só. Chave presencial, aqui nessa versão. A gente vai falar de consumo daqui a pouquinho. Eu já concluí a viagem, depois eu vou falar um pouquinho daquele consumo ali. O volante multifuncional, não tem shift pedal. Entre os itens de alerta, né, ela tem somente o sensor de ponto cego, tá vendo ele ali, ó, sensor de ponto cego. Que mais ela tem? 6 airbags, controle de tração e estabilidade, que é obrigatório. Aqui ela tem ainda esse acabamento, que é um pretinho texturizado, mas não chega a ser um soft touch. Eu acho que o acabamento também tem alguns desalinhados assim, né, nessa montagem. Retrovisor aqui é simples, não é eletrocrômico, fotocrômico, nada disso. Ao menos aqui na pala ela tem... Não tem luzinha, não tem nada, nem de um lado nem de outro. Então realmente ela tem as suas simplicidades. Aqui a gente tem, lá embaixo, nós temos um pouquinho do computador de bordo. Ela tem alguns comandos para você personalizar pelo menu por aqui. Tá vendo? Ó, você vai entrando lá, ó, carga do pneu, bússola, temperatura,
pressão dos pneus, vida útil do óleo, ajuste de intensidade de luz. Ela tem esses menuzinhos aqui para acompanhar o consumo, acompanhar tudo. Aqui ela tem o sistema da multimídia MyLink, né? Que é um sistema que fica aqui do ladinho. Apesar dessa moldura, o painel dela não é digital, é a minha primeira crítica, não tem um painel digital. Essa multimídia é boa, ela tem Bluetooth, ela tem espelhamento com e sem fio, ela tem Wi-Fi a bordo, que é bom, funciona bem. A climatização digital aqui também. Os menus que a gente já conhece aí há pouco mais de 4 anos são os mesmos. Né? E você tem aqui todo o serviço de conectividade MyLink e o sistema OnStar. O Wi-Fi é um ponto dela aí de conectividade que é legal. Ela só podia ter alguns itens a mais. O ar digital que eu falei, também tem o comando aqui, trave e destrava. Aqui, carregador de celular por indução, USB e USB-C, câmbio automático de 6 velocidades, com o modo low, né, de baixa velocidade, e evoluções aqui, ó, manualzinho aqui do ladinho. Desse lado, o freio de estacionamento ainda é do tipo de alavanca. Não é pesada, mas ainda é do tipo de alavanca. Bom, a gente já vai andar. Primeiro eu vou falar de motorização dela, depois a gente anda. Pois é, né? Quando a gente fala de equipamento, antes da gente entrar aqui, dirigir ou comentar os aspectos, eu sempre achei que a GM investiu pouco na Montana, mesmo na RS. Essa daqui, por exemplo, é branca com detalhes em preto. Você vê ali rodas aro 17, aqui capinha no retrovisor. O retrovisor é um pouquinho maior, mas eu acho que podiam ter investido um pouco mais, um conjunto de rodas mais parrudo, ela podia ser um pouco maior. Eu acho que falta a ela um atributo que a Toro tem, né? A Toro se vende bem como um SUV de caçamba, e eu acho que a Montana ainda não se vende tão bem assim. O ano passado, na estreia da Montana, foram 30 mil unidades emplacadas. Seria bom para qualquer marca, né? Mas a GM tinha a expectativa de praticamente dobrar as vendas. Se o Tracker vende 4 mil, eles esperavam aí uns 4 mil a mais com a Montana. Isso não aconteceu, né? Ela começou a vender mais a partir dessa versão. Ou seja, o consumidor espera mais de equipamentos. Isso é uma coisa que ela não entrega. E aí, gostaram? Eu gostei. Gostei da Montana. Ela é leve, ela é ligeira, é relativamente econômica. O preço dela, 156 mil. Mas ela estreou em março de 2023 por 152 e já aumentou 4 mil reais. O que ela ganhou a mais de equipamento? Nada, infelizmente. Então, eu acho que a GM tem um bom produto, mas ela está ficando cara. A GM vem aumentando os preços de novo, né, no ciclo dela ali de preço. E eu acho que ela ficou simples, né? É um carro legal, um carro ligeiro, boa caçamba, 600 quilos e tal, mas ela falta um pacote ADAS, falta um painel melhor, faltam alguns itens, uma qualidade de montagem, né? O volante fininho, eu acho que faltou investir um pouquinho mais nessa picape. Está vendendo relativamente bem, mas 156 mil já dá para comprar e sobra uma Oroch, que anda mais, já dá para comprar uma Toro, que anda mais, não dá para comprar a Maverick é cara. Mas se você vê ali, ela é a que menos anda do segmento e está no preço das concorrentes. Então eu acho que aí é que a GM pisou um pouquinho demais ali no acelerador do preço e não entregou tantas coisas assim. Mas é um motor turbo, de manutenção mais barata, injeção indireta, desempenho ok. Eu acho que você não vai ficar triste de comprar uma Montana RS para você. Né? Mas se você faz questão de itens tecnológicos, né, aquela coisa mais equipada, a Montana RS, mesmo a RS, fica devendo. O conjunto de iluminação dela em LED funciona bem. Ó, aqui tem o LEDzinho, no final do dia dá para perceber. Vamos olhar aqui para o motor. O motor dela que é bem compacto, é um motor 3 cilindros, né? Motor 1.2 turbo, 133 cavalos, 21 kg de torque. Ele é turbo, flex com injeção indireta de combustível, né? A princípio é uma desvantagem da GM, mas eu já estou vendo alguns carros com injeção direta dando problema, a manutenção é mais cara, porque o nosso combustível é uma porcaria. Acho que a GM acertou em colocar injeção indireta, porque aí você protege o sistema da linha, né? E o câmbio aqui é automático de 6 marchas, porém ele tem relações um pouco mais curtas, tá? Para dar um pouco mais de esportividade. Então esse é o motor da Montana RS. A gente vai sair e vamos contar um pouquinho como que é o consumo dela ao longo de um dia e 200 quilômetros rodados. Vamos lá? Bom, vamos então sair de casa. Eu estou aqui com a nova Montana. Tá vendo que eu já rodei 70 km com ela, mas eu vou
zerar ela aqui, ó, zerado. E vou rodar bastante hoje, vou rodar bastante na cidade e vou rodar bastante na estrada também. Vamos ver como é que ela vai se comportar no consumo com motor 1.2. Sabe que quando eles lançaram esse carro, eu pensei assim, nossa, com motor 1.2 ela vai arrastar, né? Vai ser um motor ruim, fraco, né? Ele tem 133 cavalos. Porém, quando a gente começa lá a comparar com a Toro é melhor, é pior. A Toro é bem mais potente, mas a Toro é bem mais pesada. A Montana é um veículo mais leve. E na minha opinião, eu acho um pouco abaixo de acabamento, de montagem do que a Toro. Mas estamos aí, né? Andando nessa rua aqui, que é um paralelepípedo, a gente percebe que ela, lógico, trepida um pouquinho, mas esse motor é muito ágil, né? Esse motor 1.2 é bastante ágil na cidade, né? Na estrada eu vou colocar porque eu nunca viajei com ela. Estrada vai ser a primeira vez. Tem uma reunião aqui em São Paulo, já vou rodar quase 1 hora agora, depois vou para o interior e vai ser, no total, vou rodar umas quase 4 horas com esse carro só hoje. Direção bem leve, direção elétrica, né? Então a calibração um pouquinho diferente do Tracker. O Tracker é leve, a Montana ela é um tiquinho mais pesado, mas é assim, é um fiozinho, posso dizer uns 15%, um pouquinho mais pesada, pelo fato de ter caçamba, né? E a relação da suspensão é um pouquinho diferente também. Vou tentar vir um pouquinho aqui é uma subida, onde a gente testa um pouquinho do fôlego, né, do carro. Tá na faixa de 20 kg de torque, ó. Ele sobe um pouquinho de giro, fica em 3.000 giros, mas ela tem fôlego, né? Tudo bem, tá descarregada, né? Mas ela tem fôlego. E isso é interessante. Eu achei que era um carro com desempenho muito limitado e na prática ela é bem leve, bem ágil. E eu gostei desse comportamento. Então essa leveza deve se refletir no consumo de combustível. Mas a gente só vai ver no final do dia. No final do dia eu conto para vocês. Relações de marcha também boas, né? 6 marchas. O câmbio dela é o Yzinho, é o mesmo do Onix, é o mesmo do Tracker. A relação muda um pouquinho, né? Ela tende a esticar um pouco mais a marcha. Mas, ó, pelo que eu tô vendo aqui, bastante leveza. Vamos ver no consumo. Agora tá marcando 11.4. Sai frio de casa, né? 11.4. Consumo interessante. Ó, aqui só para vocês verem um pouquinho, que eu já rodei só em São Paulo. Tô saindo da cidade agora. Tinha uma reunião, umas coisas para resolver. 37 vai dar 40 quilômetros aí de cidade. Então rodei um pouquinho já na cidade e o consumo 10.5, que é bem próximo do que o Inmetro diz que ela consome, né? Que a Montana consome. Agora eu vou pegar a estrada, vamos ver o comportamento na estrada também. Aqui é a minha visão de cockpit, né? Eu falo que o painel dela eu acho muito simples, simples demais. Ela devia já ter estreado com painel digital, pelo menos na versão mais cara, né? Ela só tem alerta de ponto cego como item de segurança ativa, né? O retrovisor dela que é diferente do Tracker, ó, ele é quadrado, ele é um pouco mais pro lado, para se você tiver carregado você tem a visão até o final da caçamba. Então eles reposicionaram, mas eu acho que falta um pouco de conteúdo de tecnologia aqui. Esse volante muito fininho também. Eu acho a Montana simples. Quando a gente fala das concorrentes, eu acho que ela concorre muito mais com a Oroch, que é simples também, do que com a Toro. A Toro é bem mais moderna, mais tecnológica, e esse painel, essa montagem, o nível do carro da Montana é bem inferior ao da Toro. Aqui na estrada já voltando, o consumo dela ficou nos 12 km por litro, tá? Ficou estável nisso, acho que vai ficar exatamente nisso, quando chegar nos 200 km. Eu me surpreendi muito com a agilidade do carro nesse tempo que eu fiquei com a RS mais tempo, né? Eu senti ela bem ligeira. Sabe quando você tem um carro leve na mão, comparando com outras picapes, né? A Maverick é 2.0 turbo, ela é mais pesada e um acabamento melhor. A Toro também. Ela é 1.3, mas tem 185 cavalos, vai bem. A Duster, a Oroch, aliás, é 1.3, 170 cavalos. Essa aqui é a mais fraca de todas, mas ela também é mais leve. Então ela tem essa agilidade boa. Toda vez que você pede, ó, pedir marcha, aí ela sobe de giro, 3.500,
Depois ela já trocou de marcha e manteve ali nos 2.500 giros. Eu achei ela bem ligeira, gostosa. O único detalhe que eu pontuei desde o começo, fui honesto com vocês, eu acho o acabamento dela muito simples demais. Investiram um pouco aqui, pouco no acabamento, pouco nos itens de série. A única coisa de segurança ativa é um sensor de ponto cego, é o mínimo, né? Apesar dela ter 6 airbags, mas eu acho que a GM devia ter investido um pouquinho mais aqui nessa picape. O consumo é bom, de estrada, com motorzinho turbo. No final eu mostro para vocês qual que ficou a média aí. Vai ser uma viagem de 200 km, um dia e 200 km rodados com a Montana. Aí no meio, achei a única coisa aqui dela um pouquinho de ruído de vento por conta do retrovisor. Ele é um pouco maior, né? Então você tem um pouquinho de ruído de vento. E lá na caçamba também a capota dela também trepida bastante, faz bastante barulho. Embora seja uma caçamba boa, útil, né? Ela tem esses dois pontos. E isso do acabamento, né? O acabamento dela que é bem simples, tem muita rebarba, peça meio fora do lugar. Eu acho que o carro merecia um pouquinho mais. Esse nível de ruído é aceitável, tá? Mas olhando as concorrentes, eu acho que ela podia ser um pouquinho mais silenciosa a bordo. Eu gravo o vídeo para vocês, nem sempre a ordem que vocês veem o vídeo é a ordem que eu gravei, tá? Parei aqui para gravar, tô aqui no Parque Toronto, que é zona norte e oeste de São Paulo, tá? Já deu 204 km e 12,3 com gasolina. Agora eu vou fixar a câmera aqui e vou andar no trânsito de São Paulo. Eu vou até a região ali do Shopping Paulista. Vamos ver exatamente qual que vai ser o consumo final dela, finalzinho, quando chegar em casa. Aí eu vou mostrar para vocês. Meu dia é longo, ainda não acabou. Saindo aqui, que a noite está caindo. Falar um pouquinho só de suspensão, né, que eu não falei no review. Ela tem suspensão independente na frente e eixo de torção, que é típico de picape, né, na traseira. Então a suspensão dela não é simplesmente aquela história, né? É um tracker de caçamba, e por isso ela é um pouquinho, assim, as relações de suspensão dela são um pouquinho diferentes das do tracker. Mesmo assim, eu achei confortável para passar um pouquinho mais nos buracos aí da cidade. Ela vai bem. Eu tô surpreso com o LED. O LED tem uma linha de corte meio artificial assim, mas a linha de alcance dele é boa também porque a picape é mais alta, né? E aí você tem um ângulo de visão melhor, ó, passando em buraco, valeta, lombadas e tudo. A Montana vai bem. Saindo aqui, eu gosto de fazer esses vídeos assim de um pouco de ponto de vista, porque a gente testa esses carros, né? Pega o carro para testar quase toda semana. E existe um ponto a ser observado dia a dia, né? A gente conseguir fazer as coisas com o carro. Eu não saio para testar carro, igual muito jornalista. Pega e sai só para testar. Eu não tenho esse tempo, tenho outras coisas para fazer. Então, o carro é o meu uso do dia a dia. Hoje eu fui fazer uma matéria no interior, lá em Itatiba. Peguei o trânsito para voltar para São Paulo. Agora tive que vir aqui no shopping. Eu vou fazendo as coisas. E assim eu consigo ter um teste bem real. A Montana não é uma picape grandalhona. Embora ela seja maior do que a outra geração, né, baseada no tracker, ela também é ágil para o dia a dia. Eu consegui parar ela numa vaga normal e isso também faz toda a diferença, né? Um carro que dá para você usar e parar em qualquer vaga. Eu acho que isso é importante. Ó, consigo sair aqui, é o Shopping Paulista, que é um shopping meio complicado de parar um carro maior, ó, mas eu consegui manobrar ela com uma facilidade muito grande, visibilidade boa. Então isso também conta, né, para um carro que você vai usar mais na cidade, inevitavelmente. Para mim é um ponto que conta muito. Aqui é a visão noturna na cidade. Visão noturna boa, ergonomia também é boa. Uma coisa que eu percebi, né, depois do tracker, que tem um assento muito curto, banco muito pequenininho, porque esse projeto, essa plataforma veio da China. Aqui na Montana eles corrigiram, colocaram um assento um pouco mais longo. Então quem tem a perna mais longa, a perna maior, não vai sofrer.
mesmo dirigindo depois aí de 200, 300 quilômetros. Ó, aqui a visão noturna do carro, para-brisa grandão, visibilidade boa, do vigia também, você vai enxergar bem, os retrovisores bons também. Enfim, a visão noturna aqui também é muito boa. Os instrumentos eu acho um pouquinho pequenos demais, podia ser um pouco maior, e por isso que o painel podia ser digital, né, dona Chevrolet? Ficou faltando isso, principalmente numa versão RS, uma versão topo de linha. Fim da viagem. Olha aí, pessoal, relatório completo. 244 quilômetros, 12,3 de consumo médio. Só para refazer aqui, ao longo de 300 quilômetros, 10,5. Isso foi mais na cidade. Mesclando aqui, a gente tem os 12,3, que foi hoje, que eu rodei hoje com esse carro. A GM informa algo entre 10 e 13, então eu fiquei bem na média da média, né? 12,3. É isso, achei ela relativamente econômica. E você? Quero ver seu comentário aí também no vídeo. Quero ver a sua opinião. Deixa aí nos comentários, não deixe de me acompanhar aqui, me acompanhar também no Instagram, no @AutosTV, no Insta, eu também estou por lá, também estou no TikTok, também estou em todas as outras redes, além do portal R7, das plataformas do Auto Show e também na revista Carro e na revista O Mecânico, que estão lá no Portal Terra. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.